nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, te pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente possa entender a Tua palavra. Senhor, nós ficamos aí desde o dia 16/11 de 2024 estudando este livro e nos trouxe, Senhor, muito conhecimento. Fomos abençoados por este livreto e nos traz condições para que a gente possa andar nesse mundo de trevas, nos traz sabedoria, nos traz ensinamentos para que a gente possa combater as ordens malignas, os espíritos imundos e cada vez mais se parecer com o Senhor. Pai, nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, podem se assentar. Vamos começar a ler o crescimento em santidade, a página 30. Amém, irmãos? Vamos começar. Crescimento em santidade. A Bíblia nos ensina que a santificação, nosso crescimento pessoal em santidade ou semelhança a Cristo, é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Vamos ver o que Tessalonicenses nos diz. Versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação. Irmãos, aqui a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, é o nosso crescimento em semelhança com Cristo. É o dia a dia, irmãos, do cristão que se santifica, que foge do pecado, que foge da imundície deste mundo. E cada vez mais este crente vai se parecendo com Cristo. Essa é a vontade de Deus. Nós vemos também em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que Hebreus diz, irmãos, ó. Segue a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Segue a paz com todos os homens e a santidade. Então, irmãos, a nossa santidade é algo importante. Infelizmente, há pastores que dizem que não precisa se santificar, não precisa ser santo. Isso é equívoco. A vida do cristão é um crescimento em santidade, é constante. Isso não pode parar. É um crescimento, irmãos, que é diário. A vida do crente. O crente tem que crescer em santidade. Paulo diz, segue a paz com todos os homens e a santidade, porque sem a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Nós devemos entender que o nosso Deus é um Deus santo, irmãos. É um Deus santo que requer que aquele que o serve busque ele em santidade. Não existe esta possibilidade de você estar diante do Senhor de qualquer jeito. Não existe, irmãos. Isso é uma falsa doutrina. O crente verdadeiro busca o Senhor em santidade. Ele se santifica. E o que é se santificar? Fugir de toda aparência do mal. Fugir de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então não podemos fazer parte disso. Vemos também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16. Olha o que o apóstolo Pedro diz, como filhos obedientes, não vos moldeie às concupiscências anteriores à vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Olha o que o apóstolo Pedro diz, irmão, que nós não temos que se amoldar às nossas concupiscências.
as nossas vontades pecaminosas, os nossos desejos carnais. O apóstolo diz que nós devemos estar longe disso. As concupiscências anteriores à vossa ignorância. Antes de conhecer a Cristo, éramos ignorantes, vivíamos numa ignorância que nos tomava completamente. Vivíamos longe de Deus, agradando os nossos desejos carnais, se agradando com as paixões do nosso coração, e vivíamos na ignorância. Então o apóstolo Pedro diz: não andeis mais na ignorância. Não andeis mais, porque vós fois chamados para a presença do Senhor. E para estar na presença do Senhor, tem que ser santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então toda a nossa vida aqui nesta terra tem que estar em santidade, irmãos. Não existe um crente na presença do Senhor sem santidade, sem se santificar, sem fugir de toda a aparência do mal. Não existe. Devemos nos santificar. Por quê? Porque o Deus que você serve, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Deus que nós servimos é um Deus santo, irmãos. A santidade de Deus exige que nós sejamos santos, para que podemos estar em comunicação com Ele. É algo que, infelizmente, nem todos têm a capacidade de entender isso. Porque se os crentes de hoje entendessem que deveriam ser santos, separados da imundície deste mundo, nós não estávamos vendo o que nós estamos vendo hoje aí. É só você acessar a rede social para você ver as loucuras que são implantadas dentro da igreja, os tipos de igrejas que estão se estabelecendo. Eles nem têm nem a noção de quem é Deus. É por isso que ele anda nesses enganos. Para que isso se torne uma realidade em nossa vida, devemos buscar a Deus através da leitura da Bíblia, oração, comunhão com crentes piedosos e a abstenção das coisas pecaminosas deste mundo, para não nos contaminarmos com elas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Olha o que Coríntios diz, irmão. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Vamos ver o que Coríntios diz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Aqui diz, irmãos, não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Olha o que Paulo diz aos Coríntios: que nós não devemos estar em julgo com o imundo, em julgo com os pecadores, os incrédulos. O que é você estar em julgo? É você andar junto. O julgo era o quê? Colocava em dois animais e os dois andavam juntos. Então o apóstolo Paulo diz: não andei junto com incrédulos, com aqueles que não creem na palavra de Deus, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Não? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tem união isso? Não existe. Também aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, tendo, portanto, amados, essa promessa, purificai-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Como nós vamos ser santos se nós não tivermos um temor de Deus? Não tivermos temor e tremor do Senhor? Não vamos santificar, porque vamos ter Deus como algo comum. Eu posso fazer o que quiser. Não, Deus aceita. Deus é um Deus bom, é um Deus Papai Noel. E eu vou viver irreverente. Não vou ter uma vida
santa, porque eu vejo Deus da forma que eu imagino que Deus é. Mas o apóstolo Paulo diz: não, ó, purificai-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No temor. Aquele que tem a Deus, irmãos, este anda em santidade, porque ele sabe que o nosso Deus é um Deus santo. É um Deus santo. Agora, irmãos, servir na igreja local. Vamos entender o que é isso. A Bíblia nos ensina que todo crente é parte de uma sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o que Pedro tem para nos dizer, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Pedro diz, ó. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja o que você se tornou. Veja quem é você agora. Olha o que o apóstolo Pedro diz, ó. Mas vós sois geração escolhida. Somos um povo escolhido por Deus. Um sacerdócio real, irmãos. Por que o sacerdócio real? Porque nós temos comunicação com Deus. Não precisamos de um sacerdote, não precisamos de uma pessoa que intermedie com Deus. Temos acesso a Ele por Cristo Jesus. Uma nação santa, um povo santo, um povo peculiar, um povo que tem algo que nenhum outro povo tem. O povo de Deus tem uma qualidade que nenhum outro povo na face da terra tem. E qual é essa qualidade? Adorar o verdadeiro Deus. Só o povo de Deus pode adorar Deus como Ele é. Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Deus escolheu você, porque Deus te santificou, porque você é um povo santo, um povo peculiar. Porque para que Deus fez isso? Para anunciar os louvores, a glória de Deus, anunciar o poderoso Deus, aquele que nos chamou das trevas para a luz. O Senhor nos tirou das trevas que estávamos, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Não foi porque você é bonitinho, não, irmãos. Não foi porque você é um negócio fofinho, não, irmãos. Deus te trouxe das trevas para a luz, para que você anuncie a graça dele, para que você anuncie a Deus, para que você fale das maravilhas de Deus. E Ele te fez um povo que é dele, um povo separado, um povo santo, um povo peculiar, para que a gente fale dessas maravilhas. Foi para isso que Deus nos chamou. Muitos pensam que Deus chamou para dar carro, para dar casa, para dar vida boa. Não, irmãos. Deus te chamou para anunciar, para pregar, para falar das maravilhas. É por isso que nós somos um povo separado. E o pior é que nem todos entendem isso. Nem todos entendem isso. Você agora é um povo separado, um povo que foi escolhido por Deus. Nem todos entendem, irmãos. É por isso que a palavra de Deus tem que ser estudada, irmãos, para que a gente venha entender quem nós somos, o que foi que Deus fez em nossa vida, para que Deus nos chamou. Devemos entender. Se você não entender, você vai ser levado como onda do mar, para lá e para cá, como criança sendo carregada para lá e para cá. Então, só vamos entender, irmãos, como começarmos a estudar a palavra de Deus. E eu não estou botando coisa difícil em sua mente, não. Se debruce diante da palavra.
Pois o prazer do crente é meditar na palavra de noite. Salmos 1 fala disso, mas o meu prazer é meditar na palavra. Aquele que não é enganado, sabe por quê? Porque ele medita na palavra. Dia e noite está ali, meditando, estudando, querendo saber o que é isso aqui é o quê. Esse ninguém engana, porque está fundamentado na palavra. Salmo diz que este é como uma árvore que é plantada junto a rio de água. E dá o seu fruto no seu tempo, a sua folha não murcha, e tudo que ele faz, ele prospera. Porque a vida dele está estabelecida na palavra de Deus. O seu prazer é a palavra. Muitos têm prazer em carro, em cavalo, mas nós devemos ter o prazer na palavra de Deus, irmãos. Esse ninguém engana, irmãos. Esse é ineganável. Ninguém engana. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós recebeu dons espirituais, habilidades que devemos ser usados para a edificação da igreja local. Muitos não entendem isso. Se você tem um dom espiritual, este dom é para a edificação da igreja, não é para você. Não é para você se achar o melhor, eu botei a mão por ele, eu falo dom de línguas, eu faço isso. Não, irmão, isso é para a edificação do corpo de Cristo. Você é um instrumento para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja local. Romanos, capítulo 12, versículo 4 e o 8. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e em todos os membros tem a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membro uns dos outros. Glória a Deus. Até o 8. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se for profecia, profetizamos segundo a medida da fé, e se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade, o que governa com diligência, e o que demonstra misericórdia com alegria. Aqui Paulo relata alguns dons, e ele disse que isso tudo, irmãos, tem que ser repartido com diligência, com sabedoria, para que todos sejam abençoados. Não é só para você, não é só meu, não. O dom que Deus me deu é para a igreja, é para que toda igreja seja edificada, é para que eu seja um instrumento de Deus para a edificação dos irmãos. 2 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 4 ao 7. Glória a Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Paulo diz, irmãos, que há diversidade de dons na igreja. Pode ter um que profetiza, pode ter um que tem dom de línguas, pode ter um que tem o dom da pregação da palavra, pode ter um que tem um dom de curar enfermos. E ali Paulo diz que estes dons são dados por Deus. É Deus que dá os dons. Nós não temos como buscar dom. Não, é devido à vontade de Deus. É devido a qual Ele quer derramar a sua igreja.
Não devemos merentemente nos unir a uma igreja bíblica, mas devemos servir na igreja local, de acordo com a nossa habilidade. Então, o dom que Deus lhe deu é para você servir a igreja a qual você serve. A igreja local é para você abençoar a igreja. O ministério da igreja não é limitado aos pastores, aos presbíteros. Os pastores devem treinar todos os membros da igreja para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11. Irmãos, algo que hoje nós não vemos mais é os pastores treinar os seus irmãos. Infelizmente, há lugares que os pastores não querem que as pessoas tenham mais discernimento do que ele, porque eles vão achar que aquela pessoa vai passar ele, que vai tirar ele. Então eles preferem deixar as pessoas, vamos se dizer, burras espirituais, para que eles não tenham um lugar ali, vamos dizer assim, ofuscado, ou se não, vamos dizer, quando a pessoa quer tomar aquele lugar dele, né? Ele não tem um lugar de ameaça. Então ele prefere não ensinar. Ele prefere deixar as pessoas lá, ó, não está na hora. Ainda não está na hora. Eu ouvi muito disso. Não está na hora ainda. Ainda não é só a hora. Você nem criou pena, já quer voar. Eu ouvi muito disso. Mas quando Deus tem o dom para dar, irmão, ninguém segura não, irmãos. Ninguém segura. Ninguém pode barrar o dom de Deus, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 11 e o 12. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para a aperfeiçoação dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, a igreja está aqui. Eu não sei quem vai se levantar, quem vai ser um futuro presbítero, um futuro obreiro, um futuro pastor, eu não sei. Mas Deus dá o dom aos irmãos. Se eu não colocar esses irmãos para treinar, se eu colocar esses irmãos expostos para ver se o dom deles se manifesta, como eu vou saber que aqui vai dar fruto? Não tem como, irmãos. Então, aquele que está na frente, este lugar não é só dele. Este lugar é da igreja, porque todos estão aqui para trabalhar, irmãos. Não é só o pastor, não, irmãos. Todos vieram para trabalhar. Lembra que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa ordem não é só minha, não. É de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem, porque há lugares que você vai que eu não vou poder ir. Então, você tem a possibilidade de levar o evangelho àquele lugar a qual eu não posso ir. Então, se eu não treinar você, se eu não buscar para que você se manifeste os seus dons, como você vai ficar? Você vai ser uma árvore frutífera. Então, se todos os pastores pensassem assim, em treinar os irmãos para trabalhar, e iríamos ter muitos obreiros, irmãos. A seara ia ter muitos ceifeiros, muitos. Mas infelizmente os pastores fecharam a mente para estar dentro de uma bolha. Eles só pensam ali dentro de uma bolha ali. Não sai dali, eu não saio, você também não sai. E aí a igreja de Cristo, irmãos, só faz cair. A manifestação do Espírito de Deus não fica mais nesse lugar, porque ali há exclusivismo. Só eu sou pastor, você não pode ser, não. Isso não existe, irmãos. Os dons são dados à igreja. Os dons são dados à igreja. Busque o seu dom. Busque o seu dom. Ore a Deus. Peça a Deus para que Deus manifeste o seu dom, para que você possa ser um instrumento de Deus na igreja de Cristo.
servir no evangelismo e nas missões. É a vontade de Deus que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado a todas as nações e a cada pessoa debaixo do céu. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos ver o que Marcos tem para nos dizer, irmãos. Marcos 16, versículo 15. Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Aqui, irmãos. E ele disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha a ordem que o Senhor diz. Esta ordem foi dada só a mim? Não, irmãos. Todo aquele que crê, Jesus diz, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor nos ordena, irmãos, a trabalhar. Ele nos dá direcionamento para trabalhar, irmãos. Lucas capítulo 24, versículo 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a toda a nação, começando por Jerusalém. Olha o que Jesus diz a seus discípulos, ó, que pregasse a palavra para que houvesse arrependimento e remissão dos pecados, em todas as nações, começando em Jerusalém. Então Jesus, ó, deu a ordem à comitiva dele: vá e pregue o evangelho. Então, como eu posso prender os irmãos? Como eu posso dizer, não, só eu que posso, você não pode, você está novo, você chegou agora? Não, irmãos. O apóstolo Paulo, quando se converteu ali, foi batizado, creu e foi batizado, o apóstolo Paulo estava na sinagoga pregando o evangelho, irmãos. Ele não ficou, eu vou estudar, não, ele já estava ali pregando o evangelho de uma forma tão grande que aquelas pessoas ficavam atônicas em saber que aquele homem que veio prender os irmãos estava ali agora pregando o evangelho. Aquele povo não estava entendendo nada. Ele não veio pegar a gente, ele não estava com cartas para pegar, a carta dos sacerdotes para nos pegar. E por que agora ele prega o evangelho? Aquelas pessoas se demoraram a entender o que foi acontecendo com aquele homem. Então, você que se converteu, você que entregou sua vida a Cristo, você tem uma missão, irmãos. Você tem uma missão. Você, em todo lugar que você puder e tiver a possibilidade, pregue o evangelho, fale do amor de Cristo, dê o seu testemunho que Cristo fez em sua vida, pois você foi chamado para isso, irmãos, para pregar a palavra de Deus. Esta ordem de Cristo foi chamada de grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Glória a Deus. E Jesus veio e lhe falou, dizendo: foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Olha o que Jesus falou. Jesus nos dá uma ordem, irmãos, para pregar o evangelho, batizar aqueles que crêem e ensinar tudo aquilo que nós aprendemos. Ensinar, falar de Cristo. Então, isso é uma ordem, irmãos, para todos. Todos que se convertem têm esta grande comissão para se fazer, irmãos, para se cumprir. Então, você não pode ficar calado. Você não foi chamado para ficar calado. Você, no fato de estar dentro da sua casa, com os seus filhos, seus netos, você pode pregar o evangelho para eles. Você pode falar do amor de Cristo para eles. Nada te impede disso, irmãos.
Agora, abra a sua boca e fale do amor de Cristo. Pregue o Evangelho para eles. Uma visita chegar à sua casa, pregue da palavra do Senhor. Você for na rua comprar algo, Deus abrir a oportunidade, pregue a palavra do Senhor. Anuncie o Evangelho para que as almas possam conhecer o que você conhece, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada cristão está comprometido com esta tarefa, de acordo com os seus dons. Isso também inclui cuidar dos cristãos que são perseguidos por causa da fé, ajudando naqueles que sofrem necessidade e fazendo obras de caridade para aqueles que não crerem. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 34. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 34. Olha o que diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidos todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes, e ele colocará as ovelhas da sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitaste, eu estive preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nos tivemos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhe dirá: na verdade eu vos digo que quando fizeste ao menor desses meus irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestistes, enfermos e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhe responderá, dizendo: na verdade eu vos digo que quando não fizestes menor destes, não fizeste a mim. E estarão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O que é que Jesus quer nos dizer aqui, irmãos? Irmãos, tudo que você faz na face desta terra é anotado, irmãos. Nada fica em vão, não, irmãos. Tudo que você faz, Deus tem conhecimento, irmãos. Toda ajuda que você presta, Deus tem conhecimento. Mesmo que seja aquela ajuda que seja injusta com você, quando aquela pessoa melhorar, que seja injusta, não dê crédito a você. Tudo que você faz está contabilizado. Deus está vendo. Você sabe que existe o livro das obras, o livro que se escreve tudo que a gente faz aqui na face da terra. E este livro, nós seremos julgados por ele, os justos serão julgados, irmãos.
Eles não passarão pelo juízo eterno, pelo julgamento dos ímpios. Não, nós vamos ter um julgamento do galardão. E qual é o fato que vai lhe galardear mais ou menos? É as suas obras aqui nesta terra. Tudo que você faz, uma ajuda que você dá àquela pessoa que está com fome, uma pessoa que bate na sua porta pedindo um alimento, um irmão em Cristo que está necessitado e você tira daquilo que você não tem e ajuda. Isso tudo, irmãos, está sendo contabilizado para o grande dia, no dia que nós vamos estar diante do Senhor. E aqui tem uma separação daqueles que contribuíram, que ajudaram, que foram dispostos com a necessidade daquelas pessoas, e aqueles que negaram, não ajudaram, não estavam apostos naquele momento para abrir a sua mão. E aqui nos diz o destino de cada um deles. Os justos entrarão na glória de Deus, mas aqueles injustos, os bodes, serão lançados nas trevas interiores, irmãos. E ali a palavra de Deus diz que há choro e ranger de dentes, irmãos. É um lugar que não vai ser bom, irmãos. Não vai ser bom, não se engane, irmãos. Haverá uma separação, irmãos. O pior de tudo é que as pessoas não estão crendo nisso. Eles não creem no inferno, eles não creem no Hades, no Sheol, eles não creem. Eles não creem que não vai existir um lago de fogo, que ali é a segunda morte. Eles não creem. Isso, eles estão equivocados, irmãos, porque haverá o dia do juízo. E se aproxime, irmãos, não fique desatento, não. Este dia está se aproximando. É só você ver o que está acontecendo neste mundo. É só você ver como este mundo está caminhando longe de Deus. Isso tudo está anunciando a volta do Senhor, irmãos. Eu não sei se é verdade. Olha para o mundo, veja as leis que são feitas, veja os casais que estão se formando, veja as famílias que estão se formando. Tudo isso, irmão, está anunciando: Cristo está voltando. Cristo está voltando. Pois a palavra de Deus diz que a época que Cristo chegará será semelhante ao tempo de Noé. O tempo de Noé era a maior podridão, irmãos. É só você estudar e ver o que acontecia naquele tempo. Não tinha uma lei, era cada um servia o que queria. E nós estamos se semelhando a isso. Os nossos governos, o direcionamento das pessoas está se assemelhando a este tempo. Então, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que estar em alerta. A igreja tem que estar em oração. A igreja tem que estar em busca a Deus constante, irmãos. Irmãos, o que vai julgar é a sua comunhão com Deus, irmãos. É a sua vida com Deus. Eu sei que o Senhor irá requerer essas coisas, as nossas obras, tudo. Mas o mais importante é a sua ligação com Deus. É a sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Você está vivendo para Cristo verdadeiramente? Você abandonou todas as suas paixões? Você abandonou sua vida pecaminosa? Deixou para trás? E agora você é um novo homem, uma nova mulher? E vive na busca constante disso? Você está assim? Se você está assim, você está caminhando a passos largos para a glória do Senhor. Mas se você não está, irmão, procure estar. Procure estar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Busca o Senhor como você busca a água quando você está com sede. Quando a pessoa está com sede, você fica desesperado atrás de água. Quando você está com fome, a barriga dá uma enrola e você ali fica doido para comer. Então busca Deus dessa forma. Busca Deus dessa forma. Busca Deus desesperadamente por Ele. É isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. É a nossa ligação com Ele. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso
isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos da fé. Olha o que Paulo disse. Paulo disse que podemos ajudar as pessoas, os ímpios, aqueles que necessitam. Nós podemos ajudar, mas em primeiro lugar, os domésticos da fé. O que são os domésticos da fé? O seu irmão em Cristo. Paulo disse que em primeiro lugar, a ajuda é do irmão da igreja, os domésticos da fé. Mas ele não tira a nossa direcionamento de ajudar a outros, não. Mas em primeiro lugar, os irmãos em Cristo. Os irmãos em Cristo. E isso é o ensinamento que nós devemos ter, irmãos. Porque devemos, às vezes, colocamos a mente em coisas de fora e esquecemos o de dentro, irmãos. E esquecemos que muitas vezes tem um irmão do lado que está necessitando e você dá primeiro lugar a outro, que às vezes pode procurar outra possibilidade. Então, nós devemos olhar para dentro, irmãos. E depois, quando o de dentro estiver suprido, a gente olha para aquele de fora. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Hebreus 13, 3. Lembrai-vos daquele em cativeiro, como se estivesse cativos com ele, e aqueles que sofrem adversidades, como se vos as sofresse também no vosso corpo. Então, a necessidade do nosso irmão, nós devemos, irmãos, olhar para a necessidade do nosso irmão como se fosse nós que estávamos tendo necessidade. A caridade, irmãos, que nós vamos ter com o outro, a caridade tem que ser direcionada como você também pudesse estar faltando, irmãos. Nós devemos sentir aquela dor como se fosse como nós, estivesse acontecendo com nós. Então, Paulo diz, lembrai-vos daquele em cativeiro, como se estivesse cativo com eles. Então, como você vai ter amor se você não sentir a dor do seu irmão? Não tem como. Não tem como, você vai ser sensível. Mas se você olhar para a dor do seu irmão e sentir esta dor como você estivesse passando, você vai lhe ajudar. Você vai ajudar. Porque você vai sentir a necessidade do seu irmão. Olha o que Paulo diz. Como se estivesse cativo com eles. Como você estivesse passando o que ele está passando. O 16, irmão. E não vos esqueça de fazer o bem e de comunicar-se, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. O bem que você faz, irmãos, agrada a Deus, irmãos. Agrada a Deus. Não vos esqueça de fazer o bem e de comunicar, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Você foi chamado, irmãos, para fazer o bem, irmãos. Nós não fomos chamados para fazer mal, irmãos. Nós fomos chamados para fazer o bem. Infelizmente nem todos entendem isso. Você agora é uma nova criatura, irmãos. Renovai na renovação da vossa mente. Onde é que está a sua mente? A mente está em Cristo. Então eu tenho que me renovar nessa renovação que houve na minha mente. Pois a minha mente antes era carnal, mas agora foi renovada em Cristo Jesus. Então eu tenho que viver nela. Então o crente anda em boas obras. O crente anda praticando boas obras. Eu sei que tem situações que muitas vezes você vai dizer, eu não vou não. Mas o Espírito fala, irmãos. E este é o fato que você tem que estar sensível à voz do Espírito. Para quando ele falar, você dizer, deixa eu ir lá. Eu vou lá dar essa ajuda. Eu vou lá. Porque muitas vezes, irmãos, a carne fala, irmãos. E a carne inclina para não fazer a vontade de Deus.
Mas o crente tem que estar sensível à voz do Espírito, para que o crente possa se arrepender e voltar atrás. Muitas vezes acontece isso, irmãos. Mas glória a Deus, que Deus nos alerta. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se isento da corrupção do mundo. Olha o que Tiago diz, que a religião perfeita é você visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações, é você dar a mão no momento que aquela pessoa está necessitando. Esta é a religião perfeita: ajudar, contribuir com a necessidade daquele irmão, contribuir com a necessidade daquele que não conhece a Deus, vai estar passando por dificuldade, e você estender a mão para ele. Esta é a religião perfeita, pura, imaculada diante de Deus. E também se manter isento da corrupção do mundo, longe do pecado, irmãos, longe do pecado. Nossa esperança e oração por você. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegro e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Irmãos, hoje nós terminamos os ensinamentos do livro Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, nós conseguimos terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o dia 16 de 11 de 2024, a gente vem expondo este livro, e eu creio que houve muita edificação dos irmãos, porque eu me edifiquei muito, aprendi muito. Então, todos os vídeos que nós vamos expor aqui à igreja, irmãos, é para a nossa edificação. Às vezes é uma pregação muito grande, às vezes são coisas complicadas de explicar, mas, irmãos, isto tudo é para a nossa edificação. Isto tudo é para que a gente possa crescer, e em crescimento em Cristo Jesus, e sendo semelhança, sendo comparado com Cristo Jesus. Pois a nossa vida aqui nesta terra é brilhar Cristo, é ser imitadores de Cristo, né? Você foi chamado para ser imitador de Cristo. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.